Setembro de 2025 trouxe inflação em alta, juros ainda parados em 15% e contas de energia pesando no bolso. Mas a pergunta é: o que tudo isso muda para quem já está endividado? Neste vídeo, vamos falar sobre como esses números impactam o cartão de crédito, empréstimos, renegociações e até os gastos do dia a dia. E no final, vou te mostrar o que esperar de outubro e como se preparar para não deixar as dívidas crescerem. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também precisa dessas dicas. Como foi o panorama econômico de setembro e o que isso impacta para você? A inflação está em alta. Em setembro, a prévia da inflação IPCA 15 subiu 0,48% e já acumula 5,32% em 12 meses. Na prática, isso quer dizer que os preços voltaram a apertar, principalmente nos itens essenciais do dia a dia. A taxa básica da economia, a Selic, foi mantida em 15%. Os juros seguem lá em cima e devem continuar assim por um bom tempo. Para o consumidor, isso significa crédito caro. Cartão de crédito, empréstimos e financiamentos continuam pesando mais no bolso. A energia puxando o orçamento. A conta de luz foi a grande vilã do mês, aumentando os gastos fixos das famílias. A economia brasileira deve crescer entre 2,0% e 2,3% em 2025, um avanço modesto diante dos desafios. O mercado projeta a inflação em torno de 4,8% neste ano, com expectativa de queda para 3,6% em 2026. O crédito fica mais caro, com a Selic estacionada em 15%, qualquer tipo de dívida, seja cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo, fica ainda mais pesado. Os juros altos transformam a rolagem da dívida numa armadilha que só aumenta o valor que você deve. O poder de compra reduz. A inflação de 5,32% parece só um número, mas no dia a dia significa que aqueles R$ 100 que comprava um carrinho de supermercado no ano passado, hoje não enche mais da mesma forma. Seu salário provavelmente não acompanhou essa alta, e é aí que a conta não fecha. Aumento do valor dos gastos essenciais puxaram os preços em setembro. Isso quer dizer que as contas básicas estão tomando uma fatia maior do orçamento familiar, deixando menos espaço para pagar dívidas ou até começar uma reserva de emergência. E fica mais difícil renegociar dívidas nesse cenário, sabe por quê? Com os juros lá em cima, cria-se um verdadeiro círculo vicioso para quem já está endividado. A Selic em 15% segura as taxas dos bancos também nas alturas, e isso trava a flexibilidade das negociações. Na prática, quando você tenta renegociar, o que encontra é descontos cada vez menores, prazos de pagamento mais curtos, exigência de uma entrada maior e até menos opções de crédito disponíveis. Ou seja, os bancos não estão dispostos a abrir tanto a mão quando os juros estão altos. E esse peso aumenta ainda mais quando juntamos a inflação com os juros. De um lado, as contas básicas, como energia e mercado, consomem uma parte maior da renda. De outro, sobra menos espaço para pagar ou negociar dívidas. Isso sem falar que qualquer emergência vira um pesadelo, porque o crédito que poderia ajudar também está muito mais caro. E olhando para frente, o que dá para esperar? As projeções mostram que a economia ainda passa por um período de transição, e isso exige paciência de quem está tentando sair das dívidas. De outubro a dezembro de 2025, a Selic deve continuar firme em 15%. A inflação pode até dar sinais de desaceleração, mas os custos de energia ainda devem manter o orçamento apertado. No primeiro semestre de 2026, a expectativa é de inflação perto de 4,8%, com a economia crescendo de forma moderada entre 2% e 2,3%. O mercado de trabalho deve seguir estável, sem grandes mudanças. Já no segundo semestre de 2026, as projeções ficam um pouco mais animadoras. Inflação em torno de 3,6% e chance de início de corte nos juros. Isso criaria um cenário mais favorável para renegociar dívidas e respirar um pouco melhor. Mas é importante lembrar, tudo isso pode mudar se houver choques externos, crises lá fora, ou se a inflação continuar teimosa por aqui. Por isso, o ideal é manter estratégias flexíveis e não contar apenas com o talvez da economia.
A boa notícia é que, mesmo em tempos difíceis, existem passos práticos que você pode dar agora para ir ajustando o orçamento e ganhar fôlego na quitação das dívidas. O segredo está em adaptar sua estratégia ao momento econômico. E é justamente isso que vamos conversar na próxima parte do vídeo. E diante desse cenário, o que você pode fazer agora, na prática? Priorize o essencial. Com a inflação corroendo a renda, é hora de proteger o que realmente importa: alimentação, moradia, transporte básico e saúde. Tudo que for supérfluo pode e deve ser cortado, mesmo que de forma temporária, até você ganhar fôlego. Evite novos créditos. Com os juros em 15%, qualquer empréstimo ou parcelamento vira uma bola de neve. Por isso, segure a tentação de assumir novas dívidas. Se não tiver saída e precisar de crédito emergencial, pesquise bem, compare as opções e sempre tente negociar condições melhores. Fique de olho nos feirões de negociação que bancos e empresas fazem ao longo do ano. Mesmo em um cenário de juros altos, essas ações costumam trazer descontos e condições especiais que não aparecem no atendimento do dia a dia. E além de priorizar o essencial e evitar novas dívidas, tem outro passo que pode fazer muita diferença: revisar seus custos fixos. Quando a inflação está alta e a energia elétrica vira vilã, cada detalhe conta. E essa revisão pode liberar um bom dinheiro no fim do mês. Troque lâmpadas por LED, desligue aparelhos da tomada, use as funções de economia e, se já estiver com contas atrasadas, negocie o parcelamento para evitar que a dívida cresça ainda mais. Revise também seus pacotes de telefonia, dá para economizar muito revendo planos de celular e internet. Compare operadoras, corte serviços que não usa e negocie pacotes mais baratos. Reveja suas assinaturas. Aqui está um ponto onde muita gente sangra sem perceber. Cancelar aquele streaming parado, compartilhar contas em família ou até pausar serviços temporariamente pode liberar um bom valor no mês. E olha só, uma economia de R$ 50 por mês pode parecer pouco, mas ao final de um ano são R$ 600 que poderiam estar ajudando você a quitar dívidas ou a começar sua reserva de emergência. E depois de cortar custos e ajustar o orçamento, chega a hora de montar a sua estratégia de sobrevivência financeira. Em momentos de economia apertada, ter um plano claro faz toda a diferença entre quem consegue se recuperar e quem se afunda ainda mais. E esse plano não precisa ser complicado, mas sim realista e adaptável ao cenário atual. Mapeie sua situação real, coloque no papel todas as dívidas, com valores, prazos e juros. Organize por prioridade. Primeiro aquelas que podem sujar seu nome, depois as que cobram os juros mais altos. Conhecer o tamanho do problema é o primeiro passo para vencê-lo. Crie um orçamento de crise. Com a inflação alta, o orçamento precisa ser bem conservador. Uma boa regra é reservar cerca de 60% da renda para os gastos essenciais, 30% para pagamento de dívidas e pelo menos 10% para emergências. Mesmo que seja pouco, já cria um colchão de segurança. Negocie com estratégia, nunca aceite a primeira proposta do banco ou da financeira. Mesmo num cenário de juros altos, sempre existe margem para reduzir parcelas, ganhar prazo ou conseguir descontos. Tenha uma contraproposta realista e mantenha o diálogo aberto. E mesmo nesse cenário difícil, é importante lembrar que toda crise também traz oportunidades. Muita gente está encontrando formas criativas de aumentar a renda e acelerar a saída das dívidas, mesmo com a economia apertada. Renda extra digital. O mercado online segue aquecido. Você pode oferecer freelances, vender em marketplaces ou monetizar suas habilidades em plataformas digitais. Mesmo R$ 300 a mais por mês já fazem diferença enorme no orçamento. Economia colaborativa. Compartilhar recursos ajuda muito, seja em grupos de compra coletiva, caronas ou troca de serviços com vizinhos e amigos. Pequenas parcerias podem gerar economias bem significativas. Educação financeira. Esse é o investimento mais barato e valioso que você pode fazer. Existem cursos gratuitos e muito conteúdo online que podem transformar a forma como você lida com o dinheiro. Quanto mais você aprende, mais preparado fica para virar o jogo. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes no seu dia a dia geram grandes resultados no longo prazo. Cada real economizado, cada negociação bem-sucedida, cada novo hábito que você cria, é um passo a mais rumo à sua liberdade financeira.
Chegamos ao fim desse panorama econômico, mas a sua jornada está só começando. Não espere que a economia mude para agir. Adapte suas estratégias à realidade de hoje, porque é isso que vai te aproximar do seu objetivo. Agora eu quero ouvir de você. Qual dessas ações você vai colocar em prática já neste mês? Conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Assim, você ajuda mais pessoas a também saírem do vermelho. Importante, este conteúdo é educativo, baseado em dados públicos e não constitui recomendação financeira personalizada. Para decisões específicas, sempre procure um profissional qualificado.